Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Eu li um texto de Rubem Alves que me deixou bem reflexivo. Eu gostaria de compartilhar ele aqui com vocês. As pessoas que não têm o paraíso dentro delas não conseguem ver o paraíso fora delas. É preciso ter o paraíso dentro para ver o paraíso fora. Se você só tem infernos dentro de você, só haverá infernos do lado de fora. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. Isso me fez pensar muito como a percepção da nossa realidade se baseia através daquilo que está aqui dentro da gente. Como a forma como a gente julga as coisas, ela se baseia muito através do que foi construído dentro de nós, sabe? Da nossa percepção. E esse ponto sobre a nossa percepção da realidade me fez pensar muito sobre uma coisa que a minha avó falava. E ela falava sobre pessoas que julgam demais alguém. Estão sempre criticando alguma coisa sobre uma pessoa, sabe? Insistindo nessa crítica, insistindo a todo momento criticando, criticando, criticando. E ela falava que essas pessoas, quando elas estão criticando demais, isso está falando mais sobre elas mesmas do que sobre a própria pessoa que elas estão criticando. E entra muito nessa questão de projeção também, de como a gente projeta muito no outro questões que a gente tem sobre nós mesmos. Então, nós vemos aquilo que nós somos, como a nossa percepção de realidade, ela pode ser influenciada pelas nossas experiências, pelas nossas vivências, pelos nossos traumas. E que ter consciência sobre isso nos liberta de julgamentos que nos limitam demais sobre o outro. E aí eu penso como a nossa realidade ela se molda através da percepção que a gente tem sobre ela. E como a nossa percepção se baseia daquilo que está dentro de nós mesmos. A nossa percepção então se dá através daquilo que a gente viveu. Aquilo que a gente viveu, ela molda exatamente a forma como a gente vê a realidade. Se eu vejo de uma forma muito pessimista ou muito negativa, ou se eu vejo que o mundo é sempre um lugar muito perigoso, ou se eu vejo que o mundo Enfim, a forma como a gente olha para a nossa realidade, ela se baseia então através das nossas experiências. Então, se ela se baseia através das nossas experiências, como que a gente pode moldar essa realidade de uma forma mais favorável para aquilo que eu quero? Que a realidade pode se tornar algo que me faz bem, ao invés de ficar sempre criticando a realidade, ficar sempre se colocando numa posição de vítima sobre a sua realidade. De que adianta? De que adianta eu querer ficar culpando o externo sobre o que acontece? Eu acho que isso nos dá mais o poder de ação. Eu posso agir mais sobre o mundo em que eu vivo, eu posso tomar essas rédeas da minha vida e seguir numa direção em que eu quero, ao invés de ficar mais reclamando sobre os problemas. Afinal, nós não vemos o que vemos, nós vemos o que somos. E o que eu sou? Ou o que eu quero ser? Eu acho que a partir daí a gente pode trilhar um caminho mais genuíno, talvez, com o que eu quero construir da minha realidade, ou que eu preciso mudar da forma como eu percebo a minha realidade, ou que eu preciso trabalhar dentro de mim através dessas questões que foram internalizadas dentro de mim, que moldam a forma como eu olho. Eu digo muito que a nossa percepção é como se fosse um óculos que a gente usa. Quando você está num dia muito negativo, e aí você sai na rua, parece que tudo de negativo acontece à sua volta. Mas eu acho que é porque você está usando esses óculos de negatividade. E você vai ficar buscando por sinais, até inconscientemente, para mostrar, tá vendo, a vida é uma merda, a vida é uma coisa ruim. Mas é a sua percepção. Você está buscando por isso, você está criando a sua realidade através da sua percepção. Então, como ajustar esse foco? Como mudar a nossa percepção?
E para mudar a nossa percepção, a gente precisa mudar o que está dentro da gente. Para mudar a nossa realidade, primeiro a gente precisa mudar o que está dentro. E aí vai refletir no que está fora.